hora de revelar a vocês um segredo meu. Sou apaixonada por livros infantis. Uma das minhas metas de vida é ter a coleção inteira do livro de Dr. Seuss e eu simplesmente amo os livros do Gildo, da Silva Rando. Acredito que tanto os livros quanto os filmes infantis ensinam coisas que os adultos deveriam urgentemente aprender. E eu estou contando isso porque o podcast de hoje será sobre um livro infantil para pessoas grandes. Você já deve saber do que eu estou falando. Pequeno Príncipe. Olá, você está ouvindo a Bia, a pessoa por trás do Rouxinol Literário. Estamos no episódio 4, comemorando o primeiro mêsversário do nosso relacionamento por aqui. Comecei a página no Instagram voltada para literatura há 1 ano e desde então escrevo resenhas e dicas sobre livros. Além disso, já publiquei alguns dos meus trabalhos e, como primeiro livro, Eis um Clichê, está disponível gratuitamente para os usuários de Amazon Unlimited. Demorei 16 anos para finalmente ler esse livro. Todas as vezes que me pegava começando a ler, eu achava um saco. Simplesmente não entendi o motivo das pessoas fazerem tatuagens, festas e até casas inspiradas nessa história. Mas assisti na leitura e finalmente entendi tudo. A história começa com um narrador personagem que estava exercendo seu trabalho de piloto até que seu avião cai no meio do deserto do Saara. Cheio de dificuldade, ele se empenha em consertar o avião. No meio de toda aquela confusão, ele enxerga um garoto na sua frente, do nada. Um garoto no meio do deserto, vestindo uma roupa de príncipe europeu, e pedia para ele desenhar um carneiro. A partir daí, o foco da história muda e é destinado, claro, para quem dá o título do livro, o Pequeno Príncipe. Descobrimos então que ele vem de outro planeta, um planeta bem pequenininho, onde só cabe ele. Para você ter uma noção, um planeta tão pequeno que para o príncipe conseguir assistir o pôr do sol, é só ele empurrar um pouco a cadeira para trás. E ele chega a dizer que assistiu o pôr do sol 40 vezes em um dia. E nesse planeta surgiu uma semente vinda do universo, caiu no seu solo e montou aí uma rosa, gerou uma rosa dessa semente. E ele e essa rosa criam um relacionamento muito profundo, mas essa relação se mostrou tóxica algumas vezes, de modo que o príncipe decidiu sair, deixar o seu planeta e explorar outros lugares. Nesse passeio por uma galáxia nada distante, ele visitou vários outros planetas e conheceu várias pessoas grandes. Uma delas era vaidosa, outra era bêbada, outro era ganancioso, até que um passeio pelos pecados capitais, mas de uma forma simples e elegante. Ele vem parar na Terra, onde conhece o narrador. A notícia boa é que em nenhum momento parece que estamos lendo um livro de autoajuda. O autor tem uma escrita simples, delicada e encantadora. Por mais que eu tenha sentido que eu estivesse ali passeando pelos pecados capitais ao olhar de uma criança, esse livro de maneira alguma me pareceu maçante. Ele realmente merece o sucesso que faz e acredito que as pessoas deveriam ler e viver os ensinamentos presentes na obra. O narrador personagem de Pequeno Príncipe é o próprio autor Anthony Saint-Exupéry. Ele foi piloto militar e viveu diversas aventuras, das quais relatou em romances sobre aviação. Ele publicou pelo menos 4 livros antes de começar a escrever livros infantis e ele tinha necessidade de contar histórias sobre aviação porque era a paixão dele e também porque ele trabalhou como piloto militar na Segunda Guerra. Inclusive, foi uma dessas aventuras que inspirou a obra atemporal de O Pequeno Príncipe. Em 1935, Exupéry e seu copiloto caíram no deserto do Saara e ficaram lá perdidos por 4 dias. Eles só sobreviveram porque um povo local encontrou eles sem querer e acabou salvando a vida deles. Outra inspiração muito interessante para o livro foi a existência de Consuelo. Consuelo foi a esposa de Exupéry e eles tinham uma relação bem complicada. Havia traição por parte de ambos e o autor percebia que, por mais que conhecesse outras rosas, Consuelo seria para sempre especial, pois ela o cativou.
Essa obra nos leva a refletir sobre uma série de coisas. Observamos, por exemplo, como mudamos depois da infância. A simplicidade, a delicadeza e o amor do olhar do Pequeno Príncipe, em contraste com os personagens que encontra durante a jornada, nos faz pensar em como sentimos importantes por coisas tão fúteis. Quando crianças, é tudo mais belo, mais simples e mais real. É como se o conhecimento e a experiência de vida que se adquire com a idade não nos tornasse melhores, bem pelo contrário. Esse livro conversa muito com a psicologia e a filosofia, contando com várias parábolas existencialistas e discutindo as maiores questões do mundo entre guerras. Mas a experiência da leitura é muito íntima e pessoal. Por isso, pode ser um desafio muito grande usar essa obra numa redação dissertativa argumentativa sem acabar caindo nessa pessoalidade. Mas como tracei um compromisso com vocês, vou mostrar assuntos importantes para serem elaborados em cima desse livro. Vamos lá? Eu não sei vocês, mas dentre as pessoas que o Pequeno Príncipe visitou em sua viagem pela galáxia, uma delas me tocou em particular. Foi, sem dúvida, o bêbado. Imagine chegar a um lugar e se deparar com um homem solitário, se apoiando em uma mesa com várias garrafas ao seu redor. Algumas estão vazias, outras ainda estão cheias. O príncipezinho se sentiu revoltado e enojado com essa imagem e perguntou ao homem por que ele bebia tanto. Ao que se respondeu, para esquecer. E esquecer o quê? Esquecer que bebo. Isso é muito louco e por algum ângulo é até mesmo revoltante, mas o retrato é muito claro e até mesmo simples do vício. Ele bebe para esquecer que bebe, porque tem vergonha. Mas não sabemos nada sobre a vida daquele homem, a não ser que ele bebe. A gente não sabe o que levou ele a esse vício. A única coisa que a gente sabe é que ele está preso nesse ciclo sem fim e desde que entrou não consegue mais sair. Beber se tornou a finalidade de sua vida. O alcoolismo é um tema muito importante e de vez em quando a minha escola traz essa redação sobre isso. Não é uma má ideia usar essa parábola em sua redação e nem precisa ser sobre uma redação de alcoolismo. Pode ser uma redação sobre qualquer outro vício. É um tema importante e não faltam obras para se basear na redação. Sabe aquela frase clássica do livro, o essencial é invisível aos olhos? Essa frase é belíssima e carrega muita verdade. Consigo imaginar usá-la em uma redação sobre consumo e materialismo da sociedade capitalista. Como as pessoas se perdem entre o eu quero e o eu preciso, e se convencem de que certas coisas são mesmo necessárias por pura vaidade e manipulação da mídia. Acredito que usar isso na redação seja um pouco mais complicado, porque é muito fácil cair na pessoalidade, então é melhor avaliar com cuidado. Mesmo assim, acho válido analisar por esse lado. O último tema que pensei em trazer por aqui é mais ligado ao comportamento do humano como indivíduo e como ele conversa com a sociedade que se insere. Se você já leu O Pequeno Príncipe, deve se lembrar do acendedor de lampião. Essa é uma das pessoas grandes que o Pequeno Príncipe encontra durante a sua viagem pela galáxia. A vida dele é completamente dedicada ao trabalho, e sua função é acender o lampião quando for noite e apagar quando for dia. Mas o planeta é minúsculo, então a noite e o dia duravam poucos segundos. Resultado, apagava o tempo todo e continuava acendendo e apagando o dia inteiro. Tanto nós, leitores, quanto o Pequeno Príncipe podemos concordar que o trabalho é bem irracional. Mas quando o príncipezinho se aproxima dele e começa a perguntar o motivo para aquilo, ele não sabe nem ao menos responder, mostrando que não questiona ou critica o que faz. Ele assumiu uma tarefa e realiza ela religiosamente, mas não tem noção do que aquilo significa, se é útil ou não. Podemos então formar uma ponte entre esse personagem em questão e o modelo de trabalho pós-revolução industrial, onde os operários não faziam ideia do que se produz e apenas obedecem regras sem ao menos refletir sobre elas. Essa carência a respeito do pensamento crítico também apareceu nos podcasts anteriores, quando falamos sobre as obras de 1984 do George Orwell.
Então, se você for fazer uma redação sobre esse assunto, seria interessante também ouvir esses episódios. Antonin Saint-Exupéry, autor de Pequeno Príncipe, morreu em uma das suas missões como piloto. Foi abatido por um caça alemão e nunca encontraram seu corpo. Ele parece simplesmente ter sumido da Terra, como o príncipezinho. Esse é um livro infantil simples, mas é essa simplicidade que o torna profundo e mágico para quem lê. Então, se você ainda não leu a obra, eu indico que leia e tire suas próprias conclusões. Se você gostou desse podcast e quer conversar sobre ele, é só falar comigo pelo Instagram, @rouxinol_literário. Estou sempre por lá e é um prazer conversar com vocês.